Ontem eu postei um texto onde eu digo que só me cabe duas opções. Ou eu creio que toda a culpa dos meus erros e dos meus pecados são de Jesus Cristo, ou eu me torno um ateu, né? Isso causou alguma polêmica em algumas pessoas que não entenderam isso ainda. E uma pessoa muito especial, muito querida, que eu amo incondicionalmente, de graça, que eu amo de graça, que é o meu irmão Daniel Lemos, me fez uma exortação me indicando a epístola de Judas para eu ler, irmão de Jesus, né? E eu recebi essa exortação dele com muito carinho e, e fui lá ler, né? Com muita atenção e muito amor, apesar de já ter lido essa epístola centenas de vezes durante minha vida. E eu fui ler e achei que essa epístola merecia um vídeo. Então eu quero convidar você a ler comigo. Vamos ler juntos a epístola de Judas, né? Porque para a gente entender a verdade do Espírito e vida, que é o Cristo, né? Vamos lá. Judas, capítulo único. Judas, irmão de carne de Jesus, irmão de sangue de Jesus, né? Era uma das pessoas que não criam que Jesus Cristo era o Messias. Inclusive Judas, quando Jesus Cristo ainda estava aqui nesse planeta pregando em Israel, ele era uma das pessoas que olhavam para Jesus Cristo, que era o seu próprio irmão, filho da sua mãe, e dizia: esse cara é um louco, é um sonhador, eles vão acabar matando esse cara, entendeu? Mas depois Judas entendeu a cruz, entendeu o Cristo e escreveu essa epístola, que é uma bênção para todos nós e que nós vamos entendê-la agora, né? Judas, irmão de Tiago, irmão de Jesus Cristo na carne, irmão de Tiago, ao serviço de Jesus Cristo. Veja bem, Judas começa a sua epístola dizendo que ele está escrevendo aquilo ali a serviço de Jesus Cristo. Essa é a função do apóstolo na igreja primitiva. Apóstolo é uma função pequena, apóstolo é um ser pequenininho, é um mensageiro, é um entregador de cartas, um levador de recados, né? Bem diferente do que significa ser apóstolo nos dias de hoje, na igreja moderna, né? Apóstolo é um ser pequeno que entrega mensagens, né? E é isso que Judas começa a sua epístola dizendo: eu, Judas, irmão de sangue de Jesus, irmão de Tiago, ao serviço de Jesus Cristo, como um mensageiro de Jesus, eu dirijo essa carta que eu estou a escrever agora, eu dirijo esta carta àquelas pessoas que Deus Pai chamou, àquelas pessoas que Deus Pai chamou e ama. Eu envio essa carta a todas as pessoas que Jesus Cristo
tem guardado por meio da sua obra na cruz. A todas essas pessoas que estão guardadas debaixo dessa consciência, dessa fé naquilo que Deus operou por todos na obra do Cristo, com a obra do Cristo na cruz. Eu estou escrevendo essa carta a vocês e começo essa carta desejando a todos vocês que estão lendo essa carta, eu desejo que vocês tenham mais misericórdia pelas pessoas dentro do coração de vocês. Eu desejo que vocês promovam mais a paz comunitária dentro do coração de vocês. E eu desejo a vocês que estão lendo essa carta que o amor, eu desejo que o amor se multiplique nas vossas vidas. Essa é a introdução da carta de Judas, irmão de Jesus Cristo, ao mundo, aos que entenderam a cruz do Cristo, aos que se entregaram, se abandonaram na graça de Jesus. E ele continua: meus queridos amigos, eu estou com muita vontade de escrever a vocês acerca da salvação que Deus deu para todo pecador. Eu estou com vontade de escrever isso, para a gente compartilhar isso. Entende? Todavia, meus irmãos, eu estou me sentindo levado a encorajar-vos a escrever outra coisa, para encorajar-vos a combaterem pela fé que foi dada de uma vez por todas, para sempre, aos santos. Eu estou, ao invés de eu escrever uma carta a vocês para nós celebrarmos aquilo que nós já entendemos, a salvação que nos foi dada de graça na cruz do Cristo, eu estou tendo que escrever a vocês agora por causa da situação que está acontecendo no mundo. Eu estou me sentindo a ser levado a encorajar-vos a combaterem pela fé que foi dada de uma vez para sempre aos santos. Que fé é essa? Judas está falando do Cristo, da graça, do está consumado, do tetelestai, do Cristo que chegou aqui, do Deus que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se tornou homem em forma de pecado e pagou, tomou sobre si, chamou para si a culpa de todo pecador e pagou a culpa de todo pecador. É isso que Judas está dizendo. Eu estou vendo uma necessidade, eu ia escrever uma coisa, mas eu estou vendo agora uma necessidade de escrever-vos a respeito disso, para que encorajar vocês a combaterem pela fé que foi dada de uma vez para sempre, de uma vez por todas aos santos. Que fé é essa? Que toda a culpa, todo o poder de morte que o pecado tinha sobre mim, por causa da minha culpa pelo meu pecado, Jesus Cristo chamou para si. Toda a ira de um Deus santo, todo o castigo de um Deus santo, que seria para mim, que sou o mais terrível de todos os pecadores, ele escolheu lançar sobre o seu filho toda a minha culpa. Ele pegou e jogou sobre os ombros do seu filho, e o seu filho disse: Pai, que seja feita a sua vontade. Se a sua vontade é que eu pague a culpa do Samuel, do Daniel, do Adilson, de fulano, e que seja feita a tua vontade em mim. Eu assumo a culpa de todos os pecadores do mundo, desde Adão até o último homem que vai nascer.
É o que Judas está falando aqui. Olha, eu estou sendo obrigado a vos relembrar disso. Que vocês não têm poder algum em vocês mesmos de se salvarem. Eu queria escrever outra coisa, mas eu estou sendo obrigado a escrever isso a vocês. Eu estou me sentindo levado a encorajar-vos a combaterem pela fé que foi dada uma vez para sempre aos santos. Que fé é essa que foi dada de uma vez por todas? É a fé de Moisés, dos bodes, dos sacrifícios, do esforço para se santificar? Não. Não, é a fé no que Jesus Cristo fez na cruz, na santificação que temos nele, por ele, por causa dele. Se abandonar nisso. E Judas continua. Digo isto porque alguns indivíduos incrédulos, alguns indivíduos que não acreditam no que Jesus Cristo fez. Digo isto porque alguns indivíduos incrédulos se introduziram no meio de vós. Estão aí dentro daquilo que vocês chamam de igreja. Esses indivíduos se introduziram dentro de vós. Olha, Judas falando, eu estou dizendo isso porque alguns indivíduos que não creem na cruz do Cristo, que é essa fé no que Deus fez, que Ele levou a nossa culpa e que o pecado não tem mais poder de nos lançar no inferno, porque o pecado perdeu o poder sobre o pecador na cruz, porque aquele que não pecou recebeu o salário do pecado, que é a morte. Todavia ele venceu a morte ressuscitando. A morte não prevaleceu sobre ele, portanto a morte não prevalecerá sobre o pecador, porque ele tirou o poder do pecado, o poder que o pecado tinha sobre o pecador, ele tirou na cruz. Quando ele disse tetelestai, está pago completamente, está consumado. Ele rebentou com o pecado, com o poder que o pecado tinha de matar o pecador e de condenar o pecador, porque ele recebeu a condenação do pecador, a culpa do pecado do pecador, para que o pecador fosse por ele declarado justo e justificado, declarado santo e santificado, não porque o pecador não peca, mas porque o pecador se rendeu a essa verdade, a essa fé do signo da cruz na existência, na história de toda a existência, onde Deus convergiu, reconciliou todas as coisas consigo mesmo em Jesus Cristo. E é o que Judas está dizendo. Eu digo isso porque alguns indivíduos incrédulos se introduziram no vosso meio. Tem pessoas aí dentro da igreja de vocês que não creem que a cruz basta. Pregam lá quando Paulo olha para Deus e fala, tira o meu espinho da carne, Deus. E Deus não tira, e a resposta de Deus para Paulo é, a minha graça te basta. Caramba! Porque o meu poder se aperfeiçoa no seu pecado. Quem não tem pecado não precisa de perdão. Quem consegue ser santo por si mesmo não precisa do sangue de Jesus. Não precisa da cruz na sua vida. E aí? Eu digo isso, Judas, dizendo, porque alguns indivíduos incrédulos se introduziram no vosso meio, dizendo que o perdão de Deus permite-nos viver de qualquer jeito. Desprezam o nosso único e soberano Senhor, que é Jesus Cristo.
E a condenação dessas pessoas que se introduziram em vosso meio, dizendo que Deus nos permite viver de qualquer jeito, essas pessoas que desprezam o único e soberano Senhor Jesus Cristo, a sua condenação, a condenação dessas pessoas já está prevista há muito. Há muito. Essas pessoas que estão aí dentro. A não ser que quando você me vê falar sobre graça, você acha que eu estou dizendo que a pessoa pode viver dissolutamente, que vai fazer a mesma coisa, porque Jesus Cristo já morreu por ela. Pois é, olha o olhar que você tem sobre minhas palavras. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte: a graça não te liberta para continuar a pecar. No seu relativismo. A graça, ela te liberta da culpa do seu pecado. E a culpa do seu pecado é aquilo que faz a sua consciência pesar e se afastar de Deus. Como se Deus te odiasse porque você peca. E aí você se afasta de Deus. E o pior, você se afasta de Deus mostrando para as pessoas que estão à sua volta que você está se aproximando dele. Porque quanto mais você se esforça para agradar a Deus com suas próprias obras, com o seu próprio não pecar, com a sua consciência de que se eu não pecar, Deus vai me amar. Se eu não pecar, Deus vai me salvar. Mas você é obrigado a pôr uma máscara na cara, uma cera, a se tornar um cínico diante dos outros que estão à sua volta. E aí, para você manter aquela postura de um homem que é aceito por Deus porque eu não peco, mais cínico você precisa se tornar. Quando Deus não está atrás de pecadores cínicos, Deus não procura adoradores cínicos, Deus procura adoradores, pecadores sinceros, sem máscara, em verdade, que o adorem em verdade, em espírito, e não em exterioridade, estereótipos, entendeu? Fora que o que a religião evangélica chama de pecado é uma pessoa fumar um cigarro, é uma pessoa tomar uma cerveja, beber uma cachaça. E as pessoas que fazem isso não têm Deus no coração, não são salvas. Essas pessoas, na cabeça deles, estão pecando e vão para o inferno. Vão para o inferno. É isso que eles acreditam. Qualquer um que vai lá na igreja, levanta a mão e se converte à religião deles, e aí começa ali ser frequente, dizimista, ofertante, vai nos cultos, participa de tudo, né? Ministra louvor, pá. E de repente essa pessoa, a vida real cansa, a pessoa precisa de um tempo, a pessoa precisa pensar, precisa ficar em casa, a pessoa precisa, entendeu? Todo mundo passa por isso várias vezes durante a existência. E aí a pessoa se afasta daquela congregação, não se reúne mais tão frequentemente quanto antes, né? Começa a ver outros ambientes, para espairar a mente, começa a ir em lugares diferentes, senta numa lanchonete, num barzinho,
para tomar uma cerveja, para distrair a mente, para conhecer novas pessoas, novas mentes, novas cabeças, novas ideias, novas visões, novos mundos, novos universos humanos que existem dentro de cada um de nós. E aí, para a igreja evangélica, essa pessoa desviou e agora está servindo a Satanás e vai para o inferno. Se morrer fora da igreja evangélica, vai para o inferno. É desses caras que Judas está falando, essas pessoas que se introduziram no meio de vocês. Está falando de vocês. Essas pessoas que se introduziram aí estão ensinando isso, que vocês estão presos àquele ovo que eles chamam de igreja. Que vocês não podem fazer nada diferente do que eles fazem lá, porque senão vocês vão para o inferno. Porque o que vos torna dignos de Deus é fazer parte daquele grupo, daquela confraria, daquela franquia, daquela nova ordem. É isso. Judas está falando, são dessas pessoas, desses Silas Malafaias, desses R.R. Soares, desses Valdomiro Lobo, Valdomiro Santiago, desses aquele outro lá que veste igual o Barney Simpson, daquela outra igreja lá, aquele louco que fica amaldiçoando todo mundo que não fala com o cara que não crê que dentro da igreja dele, o cara falando que ele nunca mais ia andar em nome de Jesus, eu te amaldiçoo em nome de Jesus. Cara, é desses caras que Judas está falando, Daniel, meu irmão. É desse pessoal aí que introduziram, invadiram sorrateiramente, silenciosamente, e estão ensinando vocês essas coisas. O que eu ensino aqui é que quando você entender que você não tem mais culpa pelo seu pecado, você vai caminhar em paz no caminho, na verdade, na vida, sem neurose, sem culpa, sem paranoia, sem medo do inferno, sem medo de Deus, sem medo da vida, sem medo da existência, sem medo dos conflitos, sem medo dos problemas, porque você sabe que o que precisava ser feito para resolver o seu problema de pecado com Deus, Jesus Cristo já fez, de uma vez por todas. Está pago completamente. Tetelestai. Tetelestai. É disso que eu estou falando. E é disso que Judas está falando, dessas pessoas que entram dentro da igreja e pregam o contrário. Eu não prego que um pecador deve viver, continuar a vida na sua vida dissoluta. Eu prego que quando ele reconhecer a sua vida dissoluta, cair na real, cair em si, ele deve se abandonar na graça e no perdão de Cristo, porque Deus olha para ele e o vê tão santo como Jesus. É isso que significa a cruz. Deus olha para mim e me vê tão santo como Jesus, quando eu sou um pecador sincero. Quando eu não tento enganar as pessoas dizendo que eu sou uma coisa que eu não sou. Me passar pelo mensageiro santarrão de Deus, aquele em quem Deus fala pela minha boca. Não, eu apenas prego que, olha, comece a ser humano, não tente ser divino, porque Deus se tornou humano para mostrar ao homem que basta ser humano para ser bom. E aí, o que é ser humano? Olha para o que Jesus Cristo, homem, foi aqui na Terra. E ele disse no final, vão, olhem tudo que eu fiz, tudo que eu ensinei, tudo que eu vivi, ide por todo o mundo e ensine, viva
Isso que eu vivi. Aí quando um pecador entende a cruz e ele vê, caramba, minha culpa foi embora. Eu sou um pecador desgraçado. E Deus olha para mim lá do alto céu, do mais profundo universo. Deus olha para mim e diz, não tem problema não, Samuel. Não tem problema não, Daniel. Não tem problema não, Adilson. Meu filho já pegou a sua culpa. Já pagou o que você devia. Se abandone nisso. E daí para frente você vai ter paz. E o Espírito Santo de Deus vem todo dia, devagar, te convencendo do pecado, da justiça, do juízo, e te mostrando aquilo que está lá dentro em paz, sem jogar na sua cara, sem te condenar, te mostrando o que está dentro de você que precisa sair, que não cabe mais lá porque você entendeu a cruz, te mostrando que não cabe mais você odiar um pecador por causa do pecado dele, te mostrando que agora você tem que fazer o que Jesus faria pelas pessoas, te mostrando que agora a lei é Jesus. Moisés morreu na cruz. A lei é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Quem não fizer o que eu fiz, quem não viver o que eu vivi, jamais pode se achegar a Deus. Quem não passar por esse caminho, quem não passar por essa verdade, quem não passar por essa vida, jamais poderá ir até a Deus. Foi o que Jesus disse. O caminho é o que eu vivi. A verdade é o que eu vivi. A vida é o que eu vivi. O que passar disso é conversa, são doutrinas humanas. São doutrinas humanas, entende? Poxa vida, vocês não estão conversando com o menino. Vocês estão conversando com uma pessoa que já esteve em buracos que vocês, se estivessem lá, teriam dado um tiro na cabeça. Já viveu coisas que se vocês, muitos de vocês, se tivessem vivido, teriam pulado de um prédio. E foi nesses lugares que eu conheci Deus. Eu sou nascido e criado dentro da igreja evangélica. Eu fui conhecer o amor de Deus absolutamente nas trevas, no buraco, debaixo de viadutos, de marquises, dentro de terrenos baldios, com gente suja, fedorenta, sem teto, sem lar, sem comida, sem casa, sem família, sem ninguém, só ele lá, o Messias, sentado comigo na sarjeta. Foi lá que eu conheci Deus. Talvez seja por isso, nisso se aplica, na verdade, a famosa frase do meu Messias, Deus, Jesus Cristo, que disse, a quem muito se perdoou, muito amou. E meus pecados foram muitos, muitos, muitos deles que foram perdoados. Eles que crucificaram Jesus Cristo. Todos eles. E são muitos, não são poucos, são muitos. Muitos ainda vivem aqui dentro de mim. Só que eu caminho em paz, sabendo que eles não fazem efeito algum diante da cruz do Cristo em minha vida, diante da consciência da cruz do Cristo em minha vida. Eles não têm poder nenhum sobre minha existência, sobre o estado da minha alma e do meu espírito. Por quê? Porque eu sei.
que toda a culpa foi levada na cruz do Cristo. Por causa disso, eu sei. Isso não é uma informação, isso é uma consciência que eu tenho. É isso, meu irmão. Ou eu me abandono na cruz do Cristo, ou eu me torno um cínico que finjo para todo mundo que eu tenho um relacionamento com Deus porque eu não peco. E o pior de tudo é que o pecado para vocês são as coisas mais patéticas. Pecado para vocês é não ser crente, é não ser evangélico. Pecado para vocês é tomar cerveja. Pecado para vocês é não dar o dízimo, é não dar oferta. Pecado para vocês é fumar. Pecado para vocês é falar palavrão. Olha só a consciência de pecado que vocês têm. Pecado para vocês é amigar. Se você juntar com uma pessoa e viver com ela ali 40, 50 anos sem ir lá no cartório assinar um papel, você foi 50 anos fiel à sua esposa foi 50 anos fiel a você, e você nunca foi lá no juiz de paz assinar um papel no cartório. Então, tem 50 anos que você e sua esposa estão adulterando, então vocês vão para o inferno, porque os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Olha só, velho, porra, por favor, né? Vamos pensar um pouquinho. Não é proibido pensar. Aliás, para vocês porque os seus pastores e os seus líderes proibiram vocês de pensar. E a minha oração é para que Deus, Pai, e o meu Senhor Jesus Cristo ilumine a vossa mente, o vosso entendimento, para que vocês possam perceber a altura, a largura e a profundidade do signo da cruz sobre a sua existência de pecado, para que vocês tenham paz, em nome de Jesus, para entender que vocês podem caminhar em paz apesar de vocês. Porque o que atrapalha o evoluir em espírito e vida, é exatamente a culpa, a tentativa de eximição própria da culpa. A sua culpa foi paga. Jesus Cristo levou a sua culpa. Em nome de Jesus, entenda isso. Pai, ilumine a mente dessas pessoas, eu te peço. Em nome de Jesus, para que elas entendam que a cruz basta. A cruz é o suficiente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu amo vocês. E não se esqueça, o amor é a carteira de identidade de todo cristão.